Então, gente, vamos seguir aqui, né? A gente tem algumas questões aí até completar a playlist. Essa playlist agora ficou ainda mais urgente porque o concurso de Itaguaí abriu e essa banca é a banca que vai ser responsável aí por esse certame. Então, é muito importante que eu termine logo essa playlist, né? Para poder passar para outras questões e também para poder fazer alguns comentários sobre o edital e sobre os conteúdos que estão lá no edital. Eu pulei a questão 36, pela razão que vocês já sabem, quem está acompanhando a playlist aí desde o início, que eu não vou fazer questão de ECA, né? A não ser que seja contextualizada, que tenha alguma coisa diferente para comentar. Mas não é o caso da questão 36, a questão 36 é só a letra da lei, é conhecer os artigos, então você pode pegar a questão, ir lá nos artigos do ECA e conferir e marcar. Tá? Aqui na questão 37 é LDB, e eu tinha falado que também não ia fazer, mas de LDB não dá para fugir no concurso de magistério, né? Fica muito difícil, porque às vezes vem algumas questões com algumas coisas que merecem um comentário, que não é só a letra da lei, que merecem você parar e comentar, e é o caso dessa aqui. É muito comum em concurso, em prova para professor, vir uma questãozinha perguntando sobre quais são as incumbências dos docentes, ou seja, os docentes são os professores, né? Então, sempre vem uma questão perguntando quais são as incumbências do professor, ou seja, se você se formou em magistério ou pedagogia, você tem que saber quais são as suas atribuições, né? O que segundo a lei, pode ser exigido de você enquanto docente, tá? E essa questão aqui vem trazer justamente isso. De acordo com a LDB, entre as incumbências do docente está, a letra A aqui, tá? Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos. E eu vou comentar algumas coisinhas aqui nessa questão. Peço que você acompanhe aí os comentários até o final, para você poder não perder nada, não. Estabelecer as estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, gente. Isso é o professor que tem que fazer. Aqui o artigo da LDB, e também a LDB como um todo, ela em nenhum momento obriga que essa recuperação seja paralela ou quantitativa. Mas ela sugere, tá? Ela orienta na direção da recuperação paralela, mas ela não impõe. A única imposição aqui ao professor é que ele faça a recuperação, é responsabilidade dele, ele tem, tá? Que se ele tem um aluno que não está acompanhando, um aluno com menor rendimento, ele tem que fazer sim a recuperação. Não é uma coisa opcional, não é uma coisa facultativa, tá? O que esse artigo está dizendo? Que esse aluno de menor rendimento, ele tem direito legal à recuperação. Se ela vai ser paralela, se ela vai ser quantitativa, isso vai ficar a critério do sistema de ensino, do sistema para o qual você trabalha, da escola para a qual você trabalha, mas que essa recuperação vai ter que ser feita, ela vai ter que ser feita. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um aluno lá que tirou 40, 40, 40 e a média para que ele consiga, né, o rendimento seja 5 ou 6, mas ele tirou 40 3 vezes e no final lá do ano letivo ele vai ficar retido e não vai ser promovido porque não alcançou média suficiente na sua disciplina ou na sua turma. O que pode acontecer? Pode acontecer desse responsável ir lá, ir até a escola, pedir, né, o que foi feito em relação a esse aluno para que ele pudesse melhorar o seu rendimento. E a recuperação é esse documento, a recuperação é essa ação, tá? A recuperação é essa proteção até para o professor, porque esse aluno tem direito a isso. Então, se o aluno obteve menor rendimento ao longo do ano, ao ponto de ficar retido, e esse professor nunca providenciou para ele nenhuma estratégia de recuperação, esse professor está ilegal. Ele não está caminhando dentro da lei.
tá? Então, lá no artigo da LDB, o que tem escrito com todas as letrinhas é isso aí. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos. Não é estabelecer estratégia de recuperação paralela, porque a gente às vezes tem muito o costume de trazer à nossa mente a realidade que nós vivemos. Por exemplo, lá na minha rede que eu trabalho, é recuperação paralela. Então, se talvez eu estivesse fazendo essa prova e tivesse escrito estabelecer estratégia de recuperação paralela e eu não estiver atento, eu posso marcar, mas eu não posso esquecer que o artigo não dá como essa recuperação será. Ele apenas diz que tem que haver um trabalho de recuperação para esse aluno de menor rendimento, tá bom? E vou comentar aqui um pouquinho as outras. Organizar saídas pedagógicas semestrais de acordo com as datas comemorativas. Vou comentar aqui essa letra B para a gente fazer uma distinção muito clara. Toda vez que eu falo em lei, eu não estou falando daquilo que o professor pode fazer se ele quiser, daquilo que a escola pode fazer se ela quiser, daquilo que é facultativo, daquilo que vai ser de acordo com a possibilidade, de acordo com a vontade, de acordo com o interesse. Não. Quando eu falo em lei, eu falo daquilo que deve ser feito, que não pode deixar de ser feito. Tá? Então, quando eu digo que o professor tem que estabelecer estratégia de recuperação, eu estou falando de lei. Ele não pode não realizar essa recuperação se ele não quiser. Se o aluno estiver com baixo rendimento, esse professor deve, porque a lei manda. Mas a lei não manda organizar saídas pedagógicas semestrais de acordo com as datas comemorativas. E qual é o risco aqui? Numa questão dessa, eu trazer para a prova a realidade da escola e achar que tudo que o professor faz é a lei, a LDB que o obriga. Então, mas eu já vi professor sair com a turma para passear. Mas a turma do meu filho, do meu vizinho, o professor sai, o professor leva, a escola organiza, sim. Só que isso daí não é obrigado por lei. Isso não está no artigo da LDB. E eu preciso sempre separar muito bem o que eu vivo do que a questão está me pedindo. Se é uma questão legal, aí fica melhor ainda, porque você entra dentro dos limites da lei e não pode sair dali. Então, o professor pode organizar saídas pedagógicas? Pode. Mas o professor é obrigado? Não. Então, isso não é incumbência do professor segundo a LDB, tá bom? A reprovação dos alunos com baixo desempenho em história. Passou longe, né, gente? Porque a LDB ela não só trata de professor de história. E mesmo assim, a reprovação dos alunos com baixo rendimento não está nem lá no artigo, nada parecido, tá bom? Solicitar estratégias didáticas para alunos com necessidades educacionais especiais. E que, mais uma vez, essa questão ela quer te pegar no dia a dia, no que acontece. É muito comum, né, o professor que tem lá dentro da sua sala um aluno portador de necessidade educacional especial, pedir ajuda, pedir orientação, pedir o apoio, né, ou dos seus orientadores pedagógicos, ou dos seus gestores, ou de quem quer que seja, na medida de atender aquele aluno da melhor maneira possível. Porém, esse artigo da LDB que fala da incumbência do docente, ele diz que quem zela pela aprendizagem do aluno é o professor, tá lá, zelar pela aprendizagem do aluno. Então, e não é zelar pela aprendizagem do aluno regular ou zelar pela aprendizagem do aluno especial, portador de necessidade educacional especial, não. Ele diz que é zelar pela aprendizagem do aluno, seja esse aluno quem for. Então, aqui a gente entra mais uma vez no pode e no deve. O professor pode pedir ajuda? Pode pedir sugestão? Ele pode pedir orientação? Pode, mas a lei não diz que essas estratégias que esse professor vai levar para trabalhar com esse aluno, ele tem que buscar fora. Não, muito pelo contrário. A lei diz que quem zela pela aprendizagem do aluno é o professor, do aluno portador de necessidade educacional, inclusive. Então, ele pode solicitar
mas a lei não está mandando ele solicitar nada fora, porque o responsável pela estratégia didática para trabalhar com aquele aluno é ele mesmo, o professor. Então, para você não cair, não escorregar naquilo que você vê no teu dia a dia acontecer e naquilo que a lei diz que deve acontecer. A lei diz que quem deve desenvolver, promover, pensar, buscar estratégias didáticas para os alunos educacionais, os alunos com necessidades educacionais especiais, é o professor, tá? Então ele não tem que solicitar nada para ninguém. Ele pode, mas a lei em nenhum momento manda ele fazer isso. A lei diz que ele que deve zelar pela aprendizagem dos seus alunos, tá bom? E aqui na letra E, aplicar medidas disciplinares. Eu já vou até parar aqui, sabe por quê? Porque a gente vai ter que lembrar mais uma vez que nós estamos lidando com uma banca aí, né, progressista, e a LDB é uma lei, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, de 96, que ela já veio, né, toda imbuída e cheia, né, no direcionamento do pensamento progressista na educação. A LDB, ela veio para poder construir uma educação diferente do que se tem, diferente do que se tinha, tá? Então, quando eu digo que o professor ele vai aplicar medidas disciplinares, o que vem na cabeça da gente? Colocar de castigo, né? Colocar para fazer cópia, deixar sem recreio, deixar depois da hora. E mais uma vez essa pegadinha é para poder te pegar na tua prática diária. Por quê? Porque a gente vai lembrar do que a gente faz ou do que a gente vê acontecer, só que a gente não pode, porque em nenhum momento a LDB vai dizer que o professor tem que aplicar medidas disciplinares, ou seja, que o professor tem que castigar. Não, tá, gente? Então, de forma nenhuma. Aí ela completa confundindo mais ainda, para alunos com bom desempenho, com bom rendimento, independente dos resultados. Não, independente do que o aluno esteja fazendo, esse professor não vai aplicar medidas disciplinares, ele vai buscar fora, né, com orientação, com gestão, com família, com comunidade, uma forma de superar, de ajudar esse aluno, mas ele nunca vai colocar de castigo, ele nunca vai passar uma cópia. Então, esse aplicar medidas disciplinares foge totalmente do pensamento progressista, então foge totalmente do pensamento da banca e foge do pensamento da LDB, que é uma lei pensada para a educação progressista. A LDB não é uma lei pensada para a educação tradicional, para a educação das pedagogias liberais, não. A LDB é uma lei pensada e ela vem sofrendo alterações e sendo cada vez mais trabalhada no sentido de se adequar cada vez mais à educação progressista. Então, aplicar medidas disciplinares, isso daí me leva direto para a pedagogia tradicional. Então, não é essa não, tá bom? Esse foi o comentário aí da nossa questão de LDB. Espero que você tenha ficado até o final. Claro que eu vou pedir o seu like, claro que eu vou pedir para você se inscrever, se você ainda não fez isso, e também para você compartilhar, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá para a questão 38.